Oi, gente, meu povo, meu Brasil, todos vocês que acompanham meu canal. Eu quero me apresentar para vocês. Primeiro, eu quero deixar o meu bem-vindo para vocês que chegaram aqui no meu canal. Eu sou Zara Zarif, sou brasileira, lá do norte do Brasil, de uma cidade maravilhosa chamada Monte Alegre. Gente, muito bem-vindo vocês que chegaram até aqui e eu convido você gentilmente a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Meu canal é bem bebezinho, nasceu agora e eu tô morando aqui na Alemanha já há 4 anos e eu quero continuar compartilhando um pouquinho da minha história com todos vocês. Hoje eu quero continuar falando sobre a continuação da minha história, de como foi que meu marido descobriu que ele estava com uma doença terminal e eu escolhi estar na natureza, porque ele aqui na Alemanha ele era caçador e ele adorava estar na natureza. Nós estamos no inverno, tá muito lindo, tudo cheio de neve, como vocês podem ver, ó. Tá muito lindo e eu escolhi esse cenário de paz, esse cenário de natureza, de harmonia, para falar sobre um assunto que é tão difícil falar sobre isso. Eu já gravei esse vídeo umas 3 vezes, procurei também lugares na natureza, já gravei 3 vezes e quando chega a um certo ponto do vídeo eu não consigo mais falar. E eu vou tentar mais uma vez, tá bom? Porque eu demorei muito para postar a terceira parte da minha sequência de vídeos de integração e vamos ver se eu vou conseguir terminar esse vídeo também. Então, gente, quando nós recebemos aquela notícia de que ele não tinha mais esperança de vida, eu acabei reagindo assim de uma forma tão espontânea, dizendo que a médica não poderia dizer quanto tempo de vida ele tinha, porque é a minha fé, né? Eu acabei dizendo que só Deus é que poderia dizer quanto tempo de vida ele tinha. Mesmo sabendo que os médicos dizem isso baseado no estudo que eles fazem, né? Acompanhando o tratamento, tudo. Então a médica falou isso ciente daquilo que ela tinha feito o tratamento e do resultado que ela havia descoberto, percebido. Gente, falar sobre esse assunto é muito difícil para mim. É muito difícil mesmo. Eu já gravei esse vídeo umas quantas vezes e toda vez eu não consigo mais terminar, mas agora eu vou terminar. Eu tô muito emocionada e eu vou tentar gravar assim mesmo, porque eu decidi compartilhar com vocês esse lado tão difícil da minha história. Então, vou continuar dizendo que nós saímos do consultório, a médica, claro, pediu desculpas, disse que sentia muito porque ela não sabia mais como nos ajudar e deixou a gente, falou para ele que ele tinha total liberdade de procurar de ouvir um outro médico, quem sabe uma outra opinião, né? Ele tinha total liberdade para fazer isso. E nós saímos do consultório sem palavras mesmo, segurando na mão do outro, fomos pro carro e voltamos em silêncio para casa, sem dizer nenhuma palavra. Não, eu queria confortá-lo de alguma forma, mas eu não tinha palavra nem para mim mesmo. Eu tava assim, eu não tinha palavras para dizer para ele nem para mim. Então, eu creio que ele também estava se sentindo assim. E nós voltamos em silêncio para casa. Quando chegamos em casa, ele sentou-se no sofá, colocou as mãos assim e chorou. Chorou muito. Eu nunca tinha visto ele chorar daquele jeito. Eu não sei nem explicar para vocês. Ele chorou muito e eu me ajoelhei na frente dele também e abracei ele pelas mãos. E choramos os dois, sem dizer nenhuma palavra, sem dizer nada um pro outro. E choramos bastante. Depois de muito chorar, nos abraçamos, nos confortamos
E ele falou pra mim, agora você vai ter que seguir a sua vida. Eu falei, não, você vai vencer, um milagre vai acontecer, a gente pode ouvir outros médicos, ouvir outras opiniões, ainda não é o fim. E ele naquele momento veio meu diálogo de conforto, de apoio. E ele já não, ele comia bem pouquinho, bem pouco mesmo. A maioria das coisas era assim, sopa, e ele tinha apetite, mas ele não conseguia comer muito. Mas ele era muito forte. E aí, depois desses, não sei quanto tempo durou, foram minutos, horas, ficamos ali no sofá, nos confortando, e aí conversando. E aí, depois que passou mais aquela crise, aquele choque, ele ligou para o médico dele, que esse é um amigo dele também, um amigo que sempre acompanhou o tratamento dele. Ligou para o amigo dele e falou o que tinha acontecido, né? A fala da médica, o que ela tinha falado. E aí ele falou que ele também deu as palavras dele de conforto, disse que não, havia outras alternativas, que a gente poderia ser ouvido. Quando eu digo a gente, nós, é porque eu estava sempre do lado dele. Eu estava sempre acompanhando ele no tratamento, eu estava sempre acompanhando ele nas consultas, onde era possível estar, eu estava sempre lá. Por isso eu uso o termo nós, tá? E o médico dele, que era amigo dele também, falou que a gente poderíamos ouvir, que nós poderíamos ouvir opiniões de outros médicos, que ainda não era o fim, que a gente pudesse pensar positivo. E aí o médico dele falou que ia ligar para uma outra oncologista para ouvir o que tinha, quem sabe, uma outra alternativa, né? Aí o médico dele, né, falou com uma outra médica, um oncologista, e já marcou logo uma consulta, né? Marcou uma consulta para ele, uma data bem prévia, creio que foi na mesma semana. Nós fomos com essa outra médica oncologista em outra cidade maior, e aí ela falou que era muito comum, que ela já tinha experiências sobre essa chegada de pacientes que vêm, né, com essa notícia terminal e já fizeram um outro tratamento que ela sugeriu e tiveram sucesso. Então ela nos confortou que havia uma outra alternativa de tratamento. E ela foi muito gentil, muito calorosa, muito atenciosa. Nós saímos do consultório assim, ricos de esperança, com muita esperança mesmo. Eu senti naquele momento ali que Deus estava fazendo um milagre, assim, virando, abrindo o mar, sabe? Todo o nosso mar de problema que nós tínhamos passado. Eu vi que nós tínhamos chegado ali e parecia ser a nossa esperança chegou assim, se abriu. E eu disse, agora que nós vamos ter sucesso. Eu sei que Deus provou ele, me provou até agora para que o milagre acontecesse. Aí ela falou sobre a medicina nuclear. É um outro tratamento radioativo que se faz diretamente onde a pessoa tem o câncer. Para diversos tipos de câncer, tireoide, intestino, mama, onde é possível fazer o tratamento radioativo. Ela explicou como era esse tratamento e que muitos outros pacientes já haviam tido sucesso e que, dependendo do local, o tratamento era muito possível, havia uma chance muito grande de ter sucesso, de ter um bom resultado, e ali nós nos enchemos de esperança, né? Nós temos agora, vamos virar. E saímos do consultório muito felizes com uma outra notícia. Ai, gente, o nosso coração tava assim de quebrado, acabado. O nosso coração assim começou a crescer esperança. Voltamos para casa muito animado, conversando sobre novos planos, fazendo
novos planos do que a gente queria para o futuro, sobre nossa vida. Meu marido planejava que a gente passasse o verão aqui na Alemanha e quando chegasse aqui o inverno a gente fosse para o Brasil, porque a gente tinha, né, uma terrinha lá no Brasil. E voltamos com tanta esperança, com nossos sonhos, assim, parecia que estavam renascendo naquele momento. E eu tinha certeza, assim, no meu coração, que Deus estava fazendo um milagre. Foi maravilhoso. A médica mesmo, lá no consultório ainda, ela ligou, né, para esse médico que fazia o tratamento radioativo, que é de medicina nuclear. Também ela mesma já ligou e marcou lá uma data, consulta, para que ele fosse, assim, imediato para falar com o médico. Acho que demorou uma semana no máximo. Ela conseguiu uma consulta com ele. Na próxima semana a gente teria que ir novamente, né? E aí saímos do consultório muito felizes. Aí, quando nós chegamos em casa, estávamos muito felizes, fazendo plano. Ele até abriu mais o apetite e nós começamos a sonhar com a cura. E eu sempre pregando da palavra de Deus e dizendo que eu sabia que Deus poderia fazer um milagre e etc e tal. Até que chegou a data da nossa consulta, né, com o médico lá de medicina nuclear. Fomos para essa consulta, fomos cedo nessa cidade grande que fica em Regensburg. Fomos e chegamos lá, o médico nos atendeu muito bem, foi muito gentil, conversou, olhou os exames que ele já havia feito. E aí, pela análise que tem lá, um monte de documento, né, ultrassom e ressonância magnética. E ele, como eu já falei, ele já estava com câncer localizado no fígado, nos pulmões, havia metastases, e no intestino também, em algumas partes do intestino. Só que a parte mais grave era no fígado, né? Porque o fígado ele desempenha uma função muito importante para o nosso organismo, e essa era a parte mais crítica que ele estava passando, pelas metastases estarem aumentando no fígado. Muito bem. O médico lá de medicina nuclear olhou os exames e tudo e tal, e nós estávamos assim, tão ansiosos pela resposta dele, para ele dizer quando poderia começar o tratamento, quando iria iniciar. E aí o médico disse que lamentava muito, mas as metastases estavam localizadas do outro lado do fígado e de modo que não era possível fazer o tratamento radioativo. Gente, ali foi o nosso... Foi como uma... Acabou com tudo. Acabou com a gente. Acabou com ele. Acabou comigo. Essa notícia foi... Eu não sei nem explicar. Ele baixou a cabeça de novo. Fez assim. Gente, eu não... Ele sempre foi muito forte. Nunca foi de reclamar. E quando eu vi a reação dele, eu disse, ah não, Deus. Ah não. Eu não posso acreditar nisso. Outra vez não. O médico falou lá também que lamentava pela situação e tal. E saímos do consultório. Nessa época nós tínhamos dirigido para esse lugar com um amigo dele, né? Eu não podia dirigir por não ter habilitação, e um amigo dele que nos levou até lá. E na volta ele só falou pro amigo dele assim, o médico não pode mais nos ajudar, não tem mais jeito. E aí continuaram falando de outros assuntos. Ele veio tranquilo para casa. Ele era uma pessoa muito forte, meu Deus do céu. E eu me rasgando por dentro para tentar entender o que ele estava conversando com o amigo dele, mas eu não conseguia entender direito o que era, porque era tudo em alemão. E nessa época eu não falava tão bem alemão, eu não entendia tudo, entendia uma palavra aqui, outra ali. E quando nós chegamos em casa, aí ele foi, né, me dizer com detalhes o que o médico tinha falado para ele, que foi isso que eu falei para vocês. E dessa vez ele não chorou, ele só disse para mim, agora você vai ter que seguir realmente a sua vida, você vai ter que continuar, eu sei que você consegue.
E eu falei que não, que Deus ia fazer um milagre, que eu tinha certeza, e novamente confortei. Disse que eu sabia que Deus tinha levantado já até Lázaro que morreu, tinha ressuscitado, e o que era uma doença, mesmo um câncer, o que era isso para Deus? Eu tinha muita fé, eu realmente tinha fé e tenho ainda. E aí, depois dessa notícia, ele ficou muito abalado psicologicamente, ele ficou muito frágil, ele começou a ter noites mal dormida, ele já não se alimentava mais como antes, foi perdendo o apetite. E eu tinha meu trabalho lá de limpeza e os meus trabalhos extras, então quando eu saía para esse trabalho, ele ficava só em casa. Mas antes de eu sair, eu já deixava uma sopa pronta, um mingau de aveia, essas coisas. Já preparava tudo, porque ele foi ficando fraquinho, foi enfraquecendo, dia por dia, devido a ele não dormir bem, devido a ele não comer bem. Ele começou a sentir uma pressão muito forte, uma falta de ar, devido o fígado dele começou a crescer. Foi muito rápido, assim, dia por dia, ele começou a passar mal, a sentir-se muito mal. E aquilo, ele começou a definhar ainda mais ali, diante dos meus olhos, sem eu poder ajudar, porque tudo que a medicina poderia ter feito, a medicina fez. Aqui ele foi acompanhado pelos melhores médicos, pelos melhores hospitais, teve o melhor tratamento imediato, rápido. Eu só podia estar ali ajudando naquilo que eu podia, psicologicamente, fazendo as coisas para ele, cuidando. Comecei a acompanhar no banho, dar banho, comecei a barbear, porque ele já não tinha mais força. Quando ele ia para o banheiro, eu acompanhava, ele se segurava em mim, eu ia segurando ele assim. E os nossos dias iam se passando tão lentamente e muito dolorido, muito doloroso. E um dia que ele estava sentindo assim muito mal, o médico que era amigo dele, era o meu chefe nessa clínica que eu trabalhava, né? Eu falei pro médico que ele estava morrendo pouco a pouco na frente dos meus olhos. E eu não podia fazer nada. Porque ele estava muito fraquinho, muito debilitado. Muito mesmo com... Ele já não conseguia quase fazer mais nada. Ele conseguia sim fazer as necessidades fisiológicas, mas eu precisava estar junto com ele. Foi muito duro para mim. E nesse meio tempo, gente, eu não conversava com a minha família sobre isso porque eu não queria deixar preocupada a mamãe e o papai. Eu tinha muita preocupação com eles sobre isso. E eu aguentei tudo isso aqui calada, assim. Eu não compartilhava com alguns amigos lá do Brasil, exceto duas amigas que eu falava sobre isso. E eu, toda a força, eu passava para ele se manter forte. Aí o médico dele veio em casa, né? Veio em casa, tirou uma amostra de sangue e levou para fazer exame. Aqui na Alemanha o sistema de saúde é muito bom, é muito rápido. Aqui são os médicos que são clínico geral, eles acabam acompanhando os pacientes, eles vêm em casa. É um excelente tratamento. Depois que o médico dele levou o exame dele, quando foi em uma sexta-feira, né, o médico veio, acho que foi quinta ou sexta, colheu o exame de sangue e no sábado pela manhã o médico veio com a ambulância, né, a equipe de primeiros socorros, todo mundo, e disse que ele teria que ser removido para o hospital, porque lá no hospital ele poderia tomar soro, ser mais acompanhado de perto e
poderia ter uma assistência melhor do que em casa. Porque em casa ele sentia muita dor no estômago, aqui na barriga, no estômago. A gente achava que era no estômago, né, devido a ele comer, mas na verdade era o fígado. O fígado dele estava se expandindo, assim, inchando. E devido a esse inchaço que causava a pressão de ar, a pressão nos pulmões, que ele não conseguia respirar, ele conseguia respirar sim, mas ele tinha dificuldade. Ele não conseguia dormir tranquilamente. Aí, como ele tinha essa dificuldade de respirar, de comer, devido ao fígado dele estar crescendo muito, ele tinha essa dificuldade de respirar, de dormir bem. E aí o médico, né, achou por bem que ele fosse removido para o hospital, que lá ele tinha acompanhamento melhor. E nessa manhã, fomos pegos de surpresa, né? Nós não estávamos esperando que o médico viesse já com a ambulância. Ele era umas 8 horas da manhã, o médico chegou, falou para ele, explicou tudo direitinho e ele pediu para tomar um banho. Nesse meio tempo, devido a idas e vindas para o hospital, eu sempre já tinha preparado uma malinha ali com toalhas, material, higiene pessoal, essas coisas, estava pronto. Aí ele pediu um tempo para tomar um banho e antes de ir. E aí foi o último dia que eu cuidei dele em casa. Dei banho, ajudei a se vestir com roupas limpas, confortáveis. Ele ainda estava de pijama. E falei pra ele, eu te espero aqui em casa. Eu sei que você vai voltar. E ele falou pra mim, eu quero que você seja muito forte. Eu quero que você se cuide aqui na Alemanha. Eu sei que você consegue. Ele falou isso pra mim. E mais uma vez ali, na banheira ainda, nós conversamos, tivemos essa conversa. E é tão difícil falar sobre isso. Foi a nossa última conversa em casa. Ele se preparou, eu preparei ele e ele foi na ambulância. Isso foi no fim de semana, no sábado. No domingo, eu fui visitar ele com uma amiga no hospital, era aniversário dele. Fui visitá-la, conversamos, tomamos sorvete. Ele estava bem, já estava bem, mas se sentindo melhor, estava tomando soro, sendo bem acompanhado. Eu tinha meu trabalho nessa clínica, né, que eu fazia limpeza. Eu não pude ficar com ele no hospital no domingo, tive que voltar. Voltei para casa. Na segunda, todos os dias nós nos ligávamos por telefone. Falava com ele por telefone toda noite, toda manhã. Ligava, oi, bom dia, tudo bem? E aí, como foi? Ah, dormi bem e tal. Ele falava do dia dele, eu falava do meu. Ai, gente. É como se eu estivesse revivendo tudo de novo. As lembranças são frescas, sabe? E quando foi na terça-feira, nos falamos normalmente. Na quarta-feira, eu sempre ligava para ele pela manhã ou ele me ligava cedo. Na quarta-feira eu não tive contato, não falei com ele, não tive mais resposta, mandei mensagem, oi, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Me liga, me escreve, você tá bem? E eu já fiquei preocupada, né? Eu achei não. Talvez ele foi fazer um exame e ainda não voltou. Nesse meio tempo, antes do meio-dia, o médico dele me ligou, falou que a esposa do médico dele me ligou, que ela é uma pessoa maravilhosa. Apesar de eu não entender todo o alemão, ela falava bem devagar, bem explicado. E quando eu não entendia, eu falava, não entendi. Ela usava outras palavras. E ela disse que o meu cunhado, que o hospital tinha ligado para ele, que era médico, né, para eles, e para o irmão dele, e para me avisarem que se eu quisesse visitar o meu marido no hospital, eu tinha total liberdade para ir na quarta-feira, porque ele havia sido removido para uma estação paliativa. Já estou falando alemão, paliativa, para cuidados intensivos. Eu não entendi o que era isso, não sabia o que era isso.
E ela falou que se eu quisesse ir, o meu cunhado ia passar lá depois do meio-dia pra me pegar. Eu falei sim, 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 sim. Não entendi tudo direito. Eu falei, tá bom, sim, sim, sim. Mas entendi que eu teria que estar pronta pra ir pro hospital depois do meio-dia. E, e aí, assim foi. Fui pro hospital, eu achei que ele estivesse fazendo realmente, na minha ignorância, sem saber o que era que estava acontecendo de fato. Durante a viagem, meu cunhado também, muito lentamente, muito usando palavras que eu pudesse entender, me explicou o que era, né, o cuidado de paliativo. E eu fiquei assim, oh meu Deus do céu, mas não entendi direito ainda o que era. Chegou no hospital, fomos direto para essa estação e lá estava ele em um quarto sozinho. E quando eu cheguei com meu cunhado, que eu falei para ele, oi amor, temos te ver. E ele falou assim, ele só pediu desculpa, ele falou, desculpa, eu não aguento mais. Me desculpe, eu não aguento mais. Aí eu acabei no choro, naquele momento chorei muito, já não tinha como conter as lágrimas, não tinha como ficar ali sem chorar. Chorei muito, me abracei com ele, me debrucei sobre ele na cama e ele também chorou. O cunhado, todo mundo chorou, o cunhado dele tava lá, e a esposa, e, e ele falou pro cunhado dele que ele não aguentava mais, que ele não conseguia mais respirar direito, ele não tava usando oxigênio, só usando medicamento para conter a dor. E aí ele falou comigo que era pra mim ser muito forte, porque agora ele ia embora de verdade. E eu só chorei muito de soluçar, não tinha como segurar. Não tinha como segurar. E o irmão dele, aqui os alemães são muito frios, assim, emocionalmente. Eles são muito fortes. Diria que são fortes. Não são os frios, são muito fortes. Diferente de nós, né? Que a gente acaba logo chorando e faz logo aquela zoada. E o irmão dele conversou com ele. Ele falou pro irmão dele tomar a frente do velório. E foi muito racional. Foi muito racional. Falou sobre isso com tanta naturalidade, com tanta força. E eu fiquei lá, fiquei no hospital. O meu cunhado, o irmão dele, ficou lá acho que uma hora mais ou menos, e depois teve que ir embora e eu fiquei no hospital. Isso era na quarta-feira. O pessoal lá a equipe de tratamento. O médico também conversou com meu cunhado, conversou comigo, falou a situação dele, o médico explicou, né, que ele havia sido removido para essa estação, porque lá onde ele estava, no outro setor de tratamento, no hospital, ele já não conseguia levantar da cama, ele não conseguia comer, não conseguia beber, ele não conseguia ir no banheiro. E tipo assim, gente, as forças dele tinham se acabado. Era uma questão de dias. O médico falou que lá os pacientes, aquele era uma estação onde os pacientes ficavam ali para terem mais conforto, tomando medicamento contra a dor, e que tudo que era possível ser feito, os pacientes recebiam, e que eles costumavam avisar os parentes, quem pudesse vir visitar para trazer um pouco de paz, de ânimo, de tranquilidade, amor para o paciente, sempre fazia bem. E ele falou que se eu quisesse ficar lá com ele, eu poderia ficar. Poderia pernoitar, ficar acompanhando. O pessoal de lá também eram freiras. Um quarto muito bom, muito bonito. E as enfermeiras lá trouxeram uma cama móvel, estenderam lá do lado da cama dele. E eu fiquei ali. Não tinham levado nada. Eu levei só uma toalha, material de higiene para mim também, umas duas camisas e uma calça comprida. Quase nada. E aí sim eu pude entender que ali era
a nossa parada final. Quando eu digo nossa, é porque eu estava junto com ele. E depois que ficamos só, fomos conversar sobre nós, fomos nos perdoar. Eu nem tinha o que perdoar, porque ele sempre ele sempre foi muito bom, sempre foi muito maravilhoso. Ele sempre foi uma pessoa de um caráter intocável, uma pessoa muito generosa. Por onde ele passou, não há ninguém que possa falar mal dele. Então eu não tive que perdoar. Para mim ele foi um excelente marido, um excelente companheiro, um maravilhoso amigo. Sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre me ajudou, sempre. Contudo que eu era muito jovem, ele era mais velho do que eu. Quando ele morreu ele tinha 60 anos e eu 30 e pouco. E nós já vivíamos juntos há 10 anos. No nosso início de relacionamento, muita gente falava da gente, falava de mim, falava dele, mas a gente nunca se importou com isso. Ele sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre ajudou minha família, me ajudou. Então eu não tinha que perdoar. E ali, né, fizemos nossas pazes de toda a nossa história junto. Preguei a palavra de Deus, falei sobre isso, sobre a palavra de Deus. Perguntei se ele queria aceitar Jesus. Falei sobre os evangelhos, sobre a salvação. Foi um momento de paz. E ele falou que ele queria aceitar sim. Ele aceitava Jesus como o único Salvador. Ele disse que sim, confessou. E eu fiz uma oração de entrega. No mesmo dia que eu cheguei lá, pedi misericórdia de Deus. E ali eu sabia ainda que no meu coração eu ainda tinha muita esperança do milagre acontecer. Que o milagre viesse a acontecer. Então, ali eu fiz a oração com ele de entrega a Deus. Eu tinha certeza que Jesus poderia salvá-lo. Minha fé sempre foi muito grande. Eu sempre acreditei que Deus pudesse fazer um milagre, independente da nossa vontade. Deus, para mim, ele é o dono de tudo, né? Nós não somos donos de nós mesmos. Deus é dono da minha vida. Ele prepara o meu caminho e eu vou seguindo ali o roteiro, segundo boas ações, boas consequências. E eu tinha muita esperança de Deus fazer um milagre. Eu tinha certeza. E quando o dia a dia ele iria definhando ainda mais, se perdendo a vida, para mim, eu sabia que se Deus não curasse o corpo dele, Deus estaria curando a alma dele. O que era mais importante. Porque aqui ele viveu, teve filhos, família, viajou por diversos países, foi feliz, nunca se importou com o que as pessoas falavam. O Tony foi muito feliz. E dali para frente era a eternidade. E me alivia muito que ele aceitou Jesus Cristo como o único salvador da vida dele. Na quinta-feira ele estava falando baixinho, fraquinho. Eu, com ele no hospital, eu ficava dando assistência o tempo todo para ele, o tempo todo. Ficava ali com ele, massageando, tentava virar ele de um lado para o outro, quando eu achava que ele já estava cansado, porque ele já não conseguia mais fazer isso sozinho. Eu perguntava para ele se ele estava sentindo sede, porque os lábios dele ficavam muito secos. Ele dizia que sim, assim bem baixinho, e eu colocava um pouquinho de água na boca dele. Comer, ele não se alimentava mais, não comia. Ele recebia tudo por via
via no soro, né? Que ele ainda estava tomando soro. Acho que era soro. E na sexta-feira ele já não tinha mais reação. Ele não me respondia mais quando eu conversava com ele. Mas eu sempre permanecia conversando com ele, eu lia a Bíblia, falava com ele. E ele se comunicava comigo através da sobrancelha. Quando eu falava alguma coisa, quando eu conversava com ele, eu perguntava para ele se ele estava me ouvindo, ele levantava a sobrancelha, ele fazia assim. Eu sei que ele estava me ouvindo. Até no sábado, ele ainda estava me ouvindo. Ele se comunicava comigo através desses movimentos. E como ele já não podia mais me ouvir, eu passei a conversar sozinha ali naquele quarto. As enfermeiras vinham, davam cuidados necessários. Eu estava sempre lá, ainda barbeei ele mais uma vez, fiz a barba dele quando a enfermeira veio para cuidar dele. E até que enfim chegou o dia, o momento, a hora. Era sábado à noite. Todo dia o médico vinha lá e olhava para ele, falava comigo, me confortava. E naquela manhã de sábado, como ele não tinha mais nenhuma reação, o médico falou para mim que ele achava que era questão de horas. E quando foi nas 7 horas da noite, ele estava respirando, mas ele não tinha movimento, ele respirava desde sexta, ele respirava muito rápido, intenso, assim umas 5, 6, 10 vezes, e depois pausava. Pausava a respiração dele, não respirava. E quando foi no sábado que o médico veio, ele estava assim mais intenso, ele já estava respirava assim 3 vezes, bem grande, e parava, tipo assim, não sei quantos segundos, para mim era longos segundos, e o médico falou, olha, quando começa a acontecer isso, são questão de horas, o paciente vai perdendo o fôlego pouco a pouco, até que chega um momento bem tranquilo, ele não respira mais. Aquilo ali, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou reagir? O que eu posso fazer? Eu fiquei com 1001 perguntas dentro de mim, um medo, uma aflição, com medo desse momento, chegar com medo daquele momento que estava ali à vista. E quando foi 7 horas da noite, mais ou menos, a enfermeira ainda trouxe lá o jantar, não, 6 horas mais ou menos, 6 horas e pouco. Eu sempre ficava sentada do lado da cama dele, segurando na mão dele, conversando com ele. Sei lá, eu não sei explicar pra vocês. Mas naquele momento eu senti de conversar com ele e a nossa conversa foi diferente. Eu falei pra ele, meu amor, você deve ir pra casa. Foi isso que eu falei. Você deve ir pra casa. Vai pra casa, fica tranquilo. Eu vou ficar bem. Eu sei que você vai ficar bem também. Na minha imaginação, no meu conforto, eu estava acreditando que ali ele estava a um passo da eternidade. Que para mim era o momento que ele iria receber do outro lado as vestes brancas. Minha fé. Fé não se discute, se respeita, né? E conversei com ele, assim, uma conversa bem tranquila, bem de muita tranquilidade. E naquele momento ele respirou bem grande e não respirou mais. Ele não teve nenhum movimento, nada. Ele só respirou. Pronto. Ele morreu. Ele se foi. E como eu já tinha visto, né, várias vezes ele respirar e não respirar mais, eu fiquei olhando e esperando que ele voltasse de novo a respirar.
E como ele não respirou, eu toquei lá a campainha, a enfermeira veio. E eu falei pra ela, ele não tá mais respirando. E eu ficava Tony, Tony, segurando na mão dele, chamando pelo nome dele. E ele não respirou mais. Aí ela veio, falou que... Ela veio lá, né? Tentou ouvir lá o coração dele. Falou que ia avisar lá a subchefe dela. E veio lá outras pessoas e disseram que ele havia falecido e me deram lá os pêsames e que chegou o dia. Honestamente, naquele momento eu não chorei. Eu fiquei extasiada, assim, como uma espécie de choque. Paralisei completo. Paralisei totalmente, não sabia o que fazer, o que dizer. Pedi pra enfermeira lá ligar pro irmão dele, pra alguém me buscar. Porque eu não podia voltar pra casa. E eu simplesmente parei. Tudo acabou pra mim ali. Minhas emoções congelaram. E eu fiquei ali assistindo ele, sem nenhum movimento. As enfermeiras me deixaram lá com ele, perguntaram se eu queria... Do lado do quarto tinha uma capelinha, se eu queria ir pra capela. Eu falei que não. Fiquei lá, olhando pra ele, mas havia um vazio, havia como o meu sentimento, todas as minhas emoções congelaram, foram embora. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu não contei pra minha família, não contei pras minhas amigas do Brasil, não falei com ninguém, parei, eu não sabia, parou, apagou geral da minha mente, assim, eu fiquei seca. Quando o irmão dele chegou, o irmão dele chorou, mas eu não chorei mais. O irmão dele chegou lá, os médicos esclareceram, os médicos não, a responsável lá do setor explicou que o corpo deveria permanecer lá por 24 horas e depois disso a funerária poderia ir buscar. Aqui na Alemanha, quando uma pessoa falece, a família providencia tudo, a funerária, a burocracia, e a funerária faz tudo. Vai pegar no hospital, prepara tudo, né? Sobre o caixão, as flores, a preparação da cova. Tudo quem faz é funerária. A família não faz nada disso. A família só trata desse assunto na parte burocrática, autoriza que a funerária faça tudo isso. E então a funerária vai buscar lá no hospital. É assim que acontece aqui na Alemanha. E eu voltei para casa com meu cunhado. Ele me levou para casa. Eu tava quarta, quinta, sexta, sábado, 3 dias fora de casa. Até então eu tava congelada, eu tava bem. Bem em termos de emocionalmente congelada. Sem emoção. Não chorei. Quase não conversamos durante a viagem. Meu cunhado já sabia que ele que tinha que tratar sobre isso, porque ele entendia. Ele sabia como fazer. Eu não sabia. Não falava alemão direito. E cheguei em casa, ele me deixou em casa. Gente, ali que eu percebi, eu me dei conta que o Tony tinha ido embora para sempre. Esse dia eu levei comigo a mala dele para casa, o telefone dele. E quando eu cheguei em casa, a casa vazia, silêncio.
onde nós passamos toda a nossa vida aqui na Alemanha, nessa casa que a gente morava. Eu voltei pra lá sozinha. Já era mais de 10 horas da noite. Meu Deus. Havia uma perturbação tão grande na minha cabeça, porque eu não conseguia conter as minhas emoções. E me deu uma tremedeira, um tremor. Eu comecei a me tremer incontrolavelmente. Tremia. Porque eu queria ligar para ele, o telefone estava em cima da mesa. E uma confusão mental, uma loucura, um desespero, um medo, uma aflição, uma angústia, a dor da perda ali. Eu comecei a sentir tudo isso quando eu cheguei em casa. E eu liguei para uma amiga que sempre me deu apoio aqui, que eu conheci ela no meu curso de alemão. E eu liguei para ela, falei, olha, eu tô em casa, meu marido faleceu, eu tive que vir para casa, cheguei agora e eu tô me tremendo muito, tô passando mal. Eu precisava falar com alguém, eu precisava dizer o que estava acontecendo comigo, eu precisava falar sobre os meus sentimentos. E ela falou que estava indo pra lá comigo. Ela falou, posso ir pra ir contigo? Vou com a minha filha, meu marido, a gente faz companhia. E eu falei, tudo bem, pode vir. 10 minutinhos depois ela já estava lá comigo. Eles chegaram, me abraçaram assim os três. E eu tremia, desesperadamente tremia. Eu queria gritar, mas eu não tinha força nem voz. Só chorava e tremia muito. Sentia um frio dos pés até a cabeça. E era final do verão, ainda não tinha esse frio todo. Depois que eles me abraçaram, ficamos lá fora no meu jardim. Não conseguia ficar em casa. E ficaram comigo, acho que até 1 da manhã, me fazendo companhia. E quando eu estava muito cansada, devido a essas noites que eu estava no hospital, não conseguia também dormir. Estava muito cansada, muito exausta. Quando eu estava já muito cansada, a Tânia me deixou em casa, me deixou já pronta para dormir e também foram embora. E se eu conseguir dormir em casa, dormi. Capotei. Eu não sei explicar qual era o meu sentimento exato. O meu sentimento era de solidão profunda, uma solidão dentro de casa, era uma solidão horrível. E dormi esperando o dia seguinte chegar. Eu vou contar a sequência do enterro no próximo vídeo, que esse já está muito longo.